Chamar a sua atenção agora para uma outra história que também envolve criança. Só que essa história é uma história triste, viu, minha gente? Mas é necessário contar, até para que justiça seja feita. A polícia segue em busca do homem que atropelou o menino Pedro Henrique na frente do Hospital do Trabalhador em Curitiba. De acordo com as investigações, Patrick Malfort, que pilotava a moto, não tinha carteira de habilitação, não respeitou limites de velocidade e, pior, não parou para prestar socorro. Depois de 9 meses, a identidade do homem que atropelou e quase matou uma criança na frente do Hospital do Trabalhador em Curitiba será revelada. Pedro Henrique Alves Antunes é esse garoto aí. Nem parece que ficou entre a vida e a morte, mas mesmo em casa, depois de tanto tempo, terá uma vida com sequelas. Com apenas 6 anos de idade, Pedro Henrique, ou melhor, o Pedrinho, já teve que mostrar força de vontade para sobreviver. Ele teve afundamento de crânio, passou por cirurgias e ficou em estado grave no hospital depois de ser atingido por um motociclista. Naquela noite, o Pedrinho chegou aqui no Hospital do Trabalhador para visitar com os avós um outro familiar que havia sofrido um acidente. Mas logo que desceu do carro, o Pedrinho tentou atravessar a rua. Mas um motociclista que estava em alta velocidade o atingiu e sequer parou para prestar socorro a ele. O motociclista não tinha carteira de habilitação para estar em cima daquela moto. E além disso, fugiu sem prestar socorro ao Pedrinho. Pela primeira vez, tivemos acesso a uma das câmeras de segurança que registrou o momento em que o Pedrinho foi atingido. Repare no canto de cima da tela, pouco antes de um ônibus passar, que o Pedrinho desce e vai atravessar a rua quando é atingido. O motociclista, que ainda levava a namorada na garupa, sequer desacelera. Ele vai embora e as pessoas que viram o acidente pegaram o Pedrinho e o levaram direto para o hospital. É triste, né? Porque já vai para a terceira audiência que marcam com ele para, né, ele responder pelo que ele fez e ele simplesmente some. O Pedro era uma criança, né, 100%, agora está com essas dificuldades por conta de irresponsabilidade, né, porque nem carteira ele tinha. Eu espero que ele apareça para responsabilizar pelo que ele fez pelo meu filho, né. O homem que atropelou é esse aí da foto. Ele se chama Patrick da Silva Malfort, de 23 anos e 9 meses depois, praticamente se esconde, pois a justiça já tentou localizar ele 3 vezes para as audiências do caso e ele nunca apareceu. Além de fugir do acidente que causou, praticamente foge da responsabilidade, parecendo não se importar com a vida que ele quase tirou. Agradeço a Deus todo dia por ele estar aqui, né? Porque quantas vezes eu estava lá na UTI, o médico vinha e falava que não sabia se ele ia sair dali, né? Mas hoje eu olho para ele e eu só tenho a agradecer a Deus. Mas é sofrido. Patrick da Silva chegou a dizer na delegacia que voltou até o hospital para saber o estado de saúde do Pedrinho, mas a família nega que isso tenha acontecido. Ele não foi saber. Até hoje ele não procurou, ele não entrou em contato, nada, nem para saber, como que tá o piá, né? E nem sei quem é, na verdade, né? Eu sei o nome, mas quem ele é, eu não sei. Assim como fizemos na época do atropelamento, voltamos a procurar pelo Patrick. Com algumas informações, um familiar dele nos contou que a casa onde ele mora é na região e a encontramos. As janelas aqui da casa estão abertas. Pelo jeito tem gente em casa. Tem música tocando, mas ninguém aparece para nos receber. A gente veio até a casa do Patrick, assim como a justiça o procura até hoje, para que ele responda pelo que ele cometeu. Não é nenhuma situação dele ser preso, mas é uma questão de justiça para que ele responda e tenha consciência do que ele cometeu com o Pedrinho. A gente veio até a casa do Patrick, mas sem sucesso. Só que ele já sabe que a gente está procurando por ele e a justiça também. Enquanto Patrick se esconde, a mãe do Pedrinho precisa trabalhar com o filho as sequelas. Pedro, graças a Deus, ele tá, em vista do que ele tá bem melhor. A única coisa que, né, ele ficou com um pouquinho de sequelas, ele tem esquecimento, muitas cores, assim, ele se confunde.
A vista dele também ficou bem menos do que era também, né? E não é só isso. O Pedrinho, que adora jogar futebol e brincar, precisa fazer isso com muito cuidado. Na cabeça dele foi colocada uma placa e as cicatrizes mostram a força desse menino em continuar vivo. O médico falou que quando ele saiu do hospital, que ele fazendo o tratamento era 1 ano, né? Aí depois de 1 ano ele ia ver se ele liberava ele por causa da platina que ele tem na cabeça, né? Aí só que daí já entrou o coronavírus, daí parou tudo, né? As fisioterapia dele, as consultas, ele fez, tirou uma nova tomografia. Ele nem falou o resultado ainda, o médico, né? Como que tá, né, a cabeça dele. Mesmo com algumas dificuldades, a família do Pedrinho conseguiu contratar um advogado. Ele ressalta que em algum momento o Patrick vai ter que responder pelos crimes que cometeu. Existem filmagens também, né, em que no momento em que ocorreu toda a situação ali do acidente, infelizmente dá para ver muito rápido, a moto não estava numa velocidade normal ali para a via, que era de 40 km por hora, ele estava bem acima, se omitiu no socorro. Eu estou tentando entrar em contato com o promotor de justiça do caso, para que a gente anexe ali uma questão até de um dolo eventual, visto que ele informou que ele não tinha carteira própria para pilotar a moto. Enquanto a justiça tenta intimar o Patrick a comparecer à audiência para responder pelos crimes, a mãe do Pedrinho torce para que o filho consiga ter pelo menos uma vida mais parecida com a que tinha antes de ser atropelado. É sofrido, né? Tipo, ver como que ele era antes, sabe? Era uma criança muito esperta. Ele estava na fase que já estava lendo, né? E muita coisa ele esqueceu, muitas letras ele esqueceu. Ele tá reaprendendo de novo. Ele não tá mais no judô, que era uma coisa que ele gostava. Toda vez que eu ia buscar ele na escola, ele vinha chorando, porque não podia fazer o judô, não podia ficar no recreio. Ele tinha que ficar sentado, porque ele não podia bater a cabeça, não podia fazer educação física. Então, tudo isso, ele, perdeu, né? Não tá fazendo mais. Triste essa história, muito triste. O garoto ficou com sequelas gravíssimas, né? E que futuro vai ter esse menino agora, né? Quem vai ajudá-lo a construir o seu futuro? Ele que provavelmente vai carregar esse trauma para a vida toda. E a gente fica torcendo para que a polícia encontre esse homem, porque continua ele fugindo das responsabilidades, viu, doutora Márcia? O que se vê ali que aconteceu, primeiro, a nossa famosa falta de empatia. A pessoa não consegue ver no outro a si mesmo, né? Então, por isso, abandona. Mas, por outro lado, nós temos as responsabilidades criminal e civil dele. Criminal, na polícia ele já foi ouvido, mas agora, quando a justiça o busca, ele tenta uma evasão para não ser responsabilizado criminalmente. E também há um pagamento a ser feito, uma indenização para esse menino pelas perdas atuais e futuras em razão deste acidente. As limitações que eventualmente ele tem, além de todo o trauma, o processo físico que ele passou até agora.